Fala, meus amigos, minhas amigas ligados aqui no Dois Toques, a casa do futebol. Vamos falar de Copa do Mundo, é claro, mas dá uma pausa no assunto Copa para falar do caso Bruno Henrique, que segue réu por estelionato. A defesa do Bruno Henrique entrou com um recurso no Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, acreditou muito, confiou muito que o recurso poderia ser deferido, julgado procedente, mas não. O juiz do Tribunal de Justiça do Distrito Federal negou o recurso e Bruno Henrique segue réu por estelionato. E aí muita gente pode se perguntar, mas no STJD ele já não foi absolvido? Já não está tudo certo? Bom, para quem está por fora do assunto, eu vou te atualizar sobre o que está acontecendo com o Bruno Henrique. E vai permanecer acontecendo até que a investigação e o julgamento cheguem ao final. E é claro, vamos falar também desses primeiros jogos de Copa do Mundo, as impressões iniciais, porque hoje tem mais. Vamos falar sobre isso muito mais depois da vinheta. E você já se inscreveu na nossa liga da SofaScore, a Liga Dois Toques? Fica o convite. O link está aqui na descrição do vídeo, gente. Aplicativo que vai ser útil para agora na Copa do Mundo, porque ele te informa de todos os jogos, a agenda, pintou gol, pim, já apita logo o aplicativo. Ele também vai ser muito útil para você, independentemente do time para o qual você torce, porque ele é o maior aplicativo de estatísticas, números, dados, calendário, agenda de várias ligas pelo mundo inteiro. E olha, na SofaScore a gente está aí com vários desafios para vocês e um deles é a nossa liga. Você clica na nossa liga, monta a sua seleção, agora na próxima rodada, por exemplo, você já pode concorrer, mas a sua seleção já fica montadinha ali para que você possa concorrer aos prêmios da SofaScore e um deles pode ser a camisa oficial de uma seleção, a seleção que você quiser. Então vamos brincar, vamos curtir? Baixa o aplicativo da SofaScore no seu celular e clique no link aqui na descrição, valeu? Estamos na marca aí dos 55 mil inscritos no Dois Toques. Tá assistindo esse vídeo e não é inscrito? Dá essa moral, se inscreve aí, vamos lá, vamos falar de bola. Não vamos falar de bola não, né, produção? A produção falou assim, não é agora não, calma. Primeiro, agora é investigação. Bom, Bruno Henrique, que ao contrário do que o STJD fez, que foi fechar os olhos, basicamente, né, passar a mão na cabeça de uma situação muito grave envolvendo o jogador, foi uma manipulação clara de resultado, com provas colhidas no celular do jogador, conversas dele com o irmão, apostas em quantias vultosas, mas o STJD achou que isso não era nada. Não, isso aí é normal, gente, que isso? Normal, esse é o STJD. Por isso, ele leva esse nome de tribunal, mas não é tribunal, é um órgãozinho administrativo da CBF. Tá? Enfim, a gente sabe muito bem como é que funciona a relação entre Flamengo e CBF. A gente já trouxe aqui, inclusive recomendo, se você não viu, né, vídeos que nós trouxemos que Globo e CBF salvaram o Flamengo de um rebaixamento. Pois é, fica a dica para você aí que é flamenguista e que não é também. É bom se informar, né, gente? É bom se informar. O clubismo cego, ele faz com que a gente não enxergue um palmo à frente. Agora, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal negou o recurso de defesa do Bruno Henrique, alegando que não havia elementos para que a ação de estelionato fosse para a frente, né, o famoso 171, tendo em vista que os prejudicados, né, as casas de apostas, não formalizaram nenhuma denúncia e tal. Só que para o magistrado, numa ação pública condicionada, isso não interfere no prosseguimento da ação, tendo em vista que as plataformas de fiscalização de casa de apostas ligaram os alertas, houve a investigação da polícia, do Ministério Público e as provas foram suficientemente cabais ali para que a ação pública fosse tocada para frente e o estelionato fosse configurado. Agora é a decisão do magistrado para saber qual será a pena do Bruno Henrique e se essa pena vai interferir na vida dele como jogador de futebol. A carreira já está quase no finalzinho, né? Ele não é nenhum garoto, ainda joga, muitas vezes é titular, né? Um jogador importante, querem fazer até estátua dele lá, enfim, mas
ainda está respondendo por estelionato. O 171, o fantasma do 171 está ali atrás dele. Vamos ver qual vai ser o resultado disso e em quanto tempo, né, vai sair a sentença do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, que negou o recurso da defesa do Bruno Henrique. Agora, falando aqui de Copa do Mundo, foi um primeiro dia que não foi muito empolgante em termos de futebol, né? Mas a alegria de mais uma Copa do Mundo se iniciando, os times da casa, né, jogando nesses 2 primeiros dias. Ontem foi o México, hoje Canadá e Estados Unidos. O México fez aquilo que se esperava, né? A África do Sul passa longe de ser uma das maiores forças do futebol africano, não ofereceu nenhuma resistência, ainda teve jogadores expulsos, né? E o México venceu por 2-0 com direito a gol do Jiménez. Jiménez que teve aí um problema muito sério, né? Um traumatismo craniano e fez gol de cabeça. Pois é, futebol e as voltas da vida, né? Então, e o Quinhões fizeram os 2 gols do México. O México venceu a África do Sul 2-0. Favorito no seu grupo, dono da casa, Estádio Azteca, a sinergia é fantástica, né? Copa do Mundo e Estádio Azteca é uma sinergia fantástica. E 11 horas da noite, ninguém merece. Tchecoslováquia, não. Que Tchecoslováquia? Pá, produção, pelo amor de Deus. Vocês são dos anos o quê? Pô. República Tcheca. E agora, Tchequia. Fiz um vídeo lá no Dois Toques, aqui no Dois Toques, né? Explicando o porquê desse termo, Tchequia. Mas é agora, a gente chama agora República Tcheca de Tchequia, né? Afinal de contas, ninguém narra gol do Brasil. Gol da República Federativa do Brasil. Gol do Brasil, né? Então, a República Tcheca encampou aí essa campanha para que agora, internacionalmente, ela seja chamada de Tchequia. Mas perdeu, né? Todo esse imbróglio, blá, blá, mudar nome aqui, ali, mas perdeu. 2-1 para a Coreia do Sul, que jogou mais, jogou melhor. A gente tende a achar que eles são inocentes, mas não é inocência, não. O futebol da Coreia do Sul evoluiu muito, o futebol asiático evoluiu muito, no mundo inteiro evoluiu muito, né? A Venezuela quase foi para a Copa, mas a Tchequia é um time muito forte fisicamente, mas tecnicamente peca muito. E a Coreia do Sul tem mais time, jogou mais bola e mereceu a vitória por 2-1. Bom, a gente volta para falar mais de Copa do Mundo aqui no Dois Toques, a Casa do Futebol. Hoje tem Estados Unidos, hoje tem Canadá, hoje tem Gatito Fernandes, né? A gente vai falar muito ainda sobre futebol na próxima edição. Valeu!